Pronto. Olá, boa noite a todos vocês. Se estiverem aqui ao vivo, quem estiver no link, hoje a gente vai fazer Números capítulo 26, a nossa leitura de hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. E eu que estava falando um pouquinho antes aqui agora no Premium, que esse capítulo de hoje a gente volta um pouco para a identidade de números que a gente sabe mais ou menos, que são os números mesmo, né? Então Deus ordena um censo, e agora ele vai falar sobre o censo feito das tribos, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho nessa parte. Mas é bom para refrescar a memória, é bom porque também a gente vai entrar um pouco mais à frente, quase daqui a pouquinho, a gente já vai entrar em outro livro em que vão ter algumas instruções parecidas, né? Deuteronômio e tudo mais. Então, a gente vai passar por esse censo agora, apesar de ser 63 versículos, 65, 63 versículos, é mais uma explicação para a gente mesmo, das tribos, e a gente entender um pouco, para refrescar a memória também, que vai ser importante. E Deus, obviamente, com esse censo, está preparando eles para alguma coisa, e não somente isso, mas também está mostrando, né, desde que eles chegaram, desde que eles saíram do Egito, começaram, né, a peregrinação toda, andar, é o que temos hoje, né? Depois de mortes para lá, mortes para cá, e desobediência aqui, desobediência ali, e como a gente viu ontem, né? Eles se misturaram com os moabitas, e aí parte morreram, acho 20 e poucos mil, 24, acho mil, se não me engano, que a gente leu ontem. Então é isso, tá bom? Vamos fazer nossa oração, Jesus, Senhor, obrigada por esse momento de oração, obrigada principalmente pela oportunidade de poder ler sua palavra, obrigada porque muitas das vezes ela é mal interpretada, muitas das vezes ela é vista como um livro que não agrada, um livro que é longo, um livro que é chato, mas para nós, Senhor, que temos o relacionamento contigo, sabemos a perfeição que é esse livro, que não há livro nenhum melhor na vida para se ler. Temos aqui sobre o seu caráter, temos sobre quem é o Senhor, sobre como o Senhor se relaciona com a gente, sobre a sua vinda, Senhor, aqui para nos redimir. Quão lindo é poder ver o antes e o depois da vida sem o Senhor e com o Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade de a gente estar podendo ler a sua palavra, alimentar o nosso espírito, que é o que o Senhor fala, e coisas que não são temporárias, porque tudo na vida que nos dá muito prazer, aquelas coisas que nos fazem muito, muito feliz, muitas delas são temporárias, mas a tua palavra não é temporária. E esse sentimento de estarmos completos também não é temporário depois que a gente te conhece. Então, que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor me use como canal nesse momento, para essa leitura, que o seu Espírito possa nos revelar tudo aquilo que está escondido aos nossos olhos, para que a gente possa ter mais e mais comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor nos livre de todos os males, que estejamos invisíveis ao mal, invisíveis aos planos malignos, invisíveis à inveja, invisíveis a todo aqueles tipos de pensamentos e setas que enviam para nós, ou pessoas, né, ou mesmo a própria maldade, especificamente falando. Então, obrigada, essa live é consagrada a ti, e vamos iniciar. Amém. Vamos lá, então. Números capítulo 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel acima de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Veja que saíram do Egito. Então, Deus está vindo lá, né? A tribo de Ruben, e estes foram os clãs descendentes do filho de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã, não esqueçam, né? Ele, filho mais velho de Jacó, ele que estava lá junto com os outros irmãos para poder vender José, né? Ele não foi o que mais fez, ele estava lá junto, mas ele foi o único, assim, que meio que defendeu, não defendeu, mas, né, que estava lá também. O filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã
Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por conta de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Por que nós temos o número? Porque Deus mandou fazer um censo, e é isso que é o censo. Então, a gente está aqui com os números específicos. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor. Essa aqui é uma parte muito importante para a gente poder refrescar a memória e ir sabendo e lembrar. Ah, então esse é, né? Então a gente está vendo de onde que vem, qual é a tribo que veio e como, né? É sempre bom a gente saber. Contudo, a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Então, ainda continuaram, né, a descendência de Corá, que não desapareceu por completo, e eles estavam lá fazendo aquela rebelião toda contra Deus. Então, essa é a consequência. Nossa, mas como é que pode? Deus deixou, devorou. Não, isso é a consequência de algo que fizeram. Antes das pessoas começarem a julgar Deus pelas coisas que acontecem, antes das pessoas, né, dizer, nossa, mas Deus é violento porque é muita guerra, ou Deus é isso e aquilo, a gente tem que olhar primeiro para o que o homem faz, porque Deus não faz nada errado, Deus não faz imperfeição, Deus não faz maldade, Deus não faz nada disso. Quando isso aparece nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, primeiro vocês vejam o que o homem está fazendo. Aí depois a gente põe Deus. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por conta de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado, perdi o nome, pera. O clã Saulita, assim chamado por conta do seu antepassado Saul. E esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por conta de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Agi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni, ou Sunia, não sei a pronúncia em português. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa do seu antepassado Perez. O clã Zeraíta, assim chamado por conta de seu antepassado Zerá. Assim foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Estes foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. A tribo de Issacar. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por conta de seu antepassado Jazube. O clã Sinromita, assim chamado por conta de seu antepassado Sinrom. Estes foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados.
A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaliel. E esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. As tribos de Manassés. A tribo de Manassés. Os clãs de José, aí vocês vão lembrar, os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, vocês lembram que Jacó pediu eles, né, adotou eles como filhos, e eles viraram, obviamente, as tribos. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. E essas foram as subdivisões dos descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita foi assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim foram registrados os clãs descendentes dos filhos deles. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer, ou Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. E essa foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim era chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airam. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Essas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seus antepassados Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suam. Estes foram os clãs Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Aser, ou é Aser, em português eu não sei. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Aser, certo? O clã Imnaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. E Azer teve uma filha chamada Sera, ou Sera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. O homem é o responsável por dar a descendência,
né? Então, quando aqui fala que teve filha, chamada né, filha especificamente, tá falando, obviamente, porque ele pediu para os homens, né? Mas aqui ele pediu para fazer o censo dos homens, né? Acima de 20 anos, por conta da guerra. Mas quando ele fala da filha, ele está colocando todos eles juntos ali também, né? Para saber. Só que normalmente quem faz como é que diz? A descendência é o homem, né? Porque vem do homem e tudo mais. A mulher ela carrega, mas a descendência viria do homem. Então, a importância naquela época, né? Muitas das vezes de ter filho homem, de filho homem ser importante, não é desfazendo da mulher ou desfazendo da especificamente a vida feminina, né? Não é isso. É porque o homem ele dá descendência, né? Então, isso era muito importante. Ok? Até mesmo para a gente poder entender assim o porquê especificamente. Deus às vezes fala sobre isso. A tribo de Naftali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali, ou Naftali, não sei. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silem. E esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultado do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 600.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terra às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com os seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão chamava-se Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. A gente está falando da tribo de Levi, que são os sacerdotes, né? Chamados para o sacerdócio. Obviamente, eles separados, mas depois vem de Arão, que os descendentes de Arão fariam, e aí a gente leu ontem sobre o que Deus estava falando, sobre eles terem acesso, outro povo ter acesso a ser sacerdote, servirem a Deus, ok? Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor, vocês lembram disso? Os homens dos clãs levitas, de 1 mês de idade ou mais, totalizaram 23 mil. Os levitas, porém, eles não são incluídos porque eles não vão à guerra, eles só servem ao Senhor, eles não trabalham, não fazem absolutamente mais nada, eles só servem ao Senhor. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro dos restantes dos israelitas, pois não recebem propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles, que todos morrerão no deserto.
dele sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que nós vimos que eles foram os que de fato obedeceram, que, né, temeram a Deus e que viram que a palavra de Deus era muito maior do que o medo que eles tinham. Eles não passaram aquele resultado que eles foram lá explorar a terra, né? Eles não voltaram com a resposta negativa, não disseram que os gigantes, ou que a terra era muito forte, ou que eles não conseguiriam, eles foram os únicos de fato, né, que tiveram uma outra postura em relação à obediência a Deus, e não só a obediência também, mas a crer no que Deus fala, né? E eles ficaram de fato, então, vivos, e eles vão para a próxima fase do jogo. E a gente vai ouvir falar bastante de Josué, principalmente, e Caleb também. É isso, finalizamos a live hoje. Amanhã a gente volta com. Amanhã não, desculpa, segunda-feira a gente volta com números 27. Que vocês tenham um bom fim de semana, que Deus nos abençoe bastante, nos proteja, nos dê um fim de semana abençoado para a honra e a glória dele. E isso não é só um pedido genérico, que a gente sempre fala, né? Que seja bem abençoado, tenha um bom dia. Não, é falando do coração, com fé, crendo com fé mesmo, que vai ser um fim de semana bastante protegido, com bastante alegria, com provisões de Deus, com a bênção de Deus, com proteção de Deus, né? E que Cristo possa, obviamente, ser sempre nosso centro, nosso foco, a gente está voltado a Ele. Ok? Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser, para mais uma leitura, um ótimo fim de semana, beijo para todo mundo que está escrevendo aqui no grupo, lembrando que faltam 10 capítulos somente para a gente finalizar o livro de Números, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bom descanso.